Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. E é com muito prazer que eu estou aqui apresentando para vocês mais uma entrevista maravilhosa, abençoada. E é muita honra hoje que eu estou com uma entrevistada especial, é a pastora Raíssa Moura. Ela é mãe, ela é esposa, ela é analista de finanças, ela é líder no Ministério da Lagoinha de Mulheres. Enfim, gente, são muitas funções e eu quero agradecer. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada por aceitar meu convite. Tão em cima da hora e você se mostrou tão disponível para vir aqui e falar um pouquinho da sua palavra para a gente. Então eu estou muito feliz e me sinto honrada mesmo. Eu que agradeço. Já começo dando um olá, um tudo bem para todo mundo, né? Te agradecendo pelo convite, né? E honrando a oportunidade, né, de você usar a rede social, uma via hoje para alcançar corações, para trazer uma palavra de conforto, de paz, e que em nome de Jesus a gente crê que isso vá para muitas casas e que esse programa possa transformar muitas vidas. Viu? Verdade, pastora, nós cremos, né? E é porque Deus é tão bom com a gente que a gente quer espalhar para todo mundo. Então é um projetinho assim que nasceu no meu coração. E eu acho que quanto mais pessoas souberem da nossa vida, de como que Deus trabalha no detalhe de cada coisinha da nossa vida, assim, não tem como não se render a Ele, né? É isso. Então, é o Ministério da Reconciliação, gritando em nós, sim, né? Sim. Vontade de levar esse amor que tanto nos alcançou para todo mundo. Para todo mundo. Gente, então compartilha aí o link da entrevista com todo mundo, tá? Vamos bombar o Café com Rosana Paz para todo mundo ouvir essa palavra, tá? Pastora, eu quero que você fique bem à vontade, porque a sua vida já é uma prova viva, assim, do amor de Deus e como que Deus transforma, e como que Deus cura. E eu quero que você conte um pouquinho. Eu ouvi você falando sobre fé, que eu acho que é um tema muito legal da gente falar, mas eu também gostaria de te conhecer mais um pouquinho, ouvir mais um pouquinho do seu testemunho, né? Como mãe, enfim, fala um pouquinho da sua vida, assim. Quem é a Raíssa Moura? Amém. Então, falar sobre fé, eu acho que hoje é definir a nossa vida, né? Todo mundo precisa de um pouquinho de fé, precisa de ter confiança, né, em algo para sobreviver, né? A questão está onde a gente deposita a nossa confiança. E eu não nasci num lar evangélico, não nasci num lar cristão. Fui conhecer o Senhor com uns 13 anos de idade, adolescente. Fui a primeira a me converter na minha casa. Então eu comecei a escutar sobre fé, né? E eu precisei de fé ao longo da minha vida para desenvolver e alcançar muitas coisas nessa trajetória, né? Uma delas, como você já citou, a cura. Mas fé é um princípio espiritual, é uma arma espiritual que, de fato, a palavra de Deus, o próprio Senhor e o Espírito Santo continua conosco hoje, justamente para nos auxiliar e nos fazer viver coisas que naturalmente não alcançaríamos, né? Verdade. Quando a gente olha para Hebreus 11, a gente vê o Senhor nos explicando sobre fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a convicção de algo que a gente espera. Mas como confiar, como ter o firme fundamento, a esperança em algo que a gente não vê e aguardar tanto por uma coisa que a gente simplesmente espera, mas não vê, né? Deve ser por isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura, é poder de Deus. E pastora, assim, eu não sei quais foram suas referências antes de você se render e conhecer, assim, o verdadeiro evangelho, mas a gente sempre fala, eu tenho fé. Sim. Você acredita em Deus? Claro, eu tenho fé. Mas fé em quê, né? Em quê? Porque tem gente que fala assim, mas eu sou crente. Ok, mas crente todo mundo é, inclusive o diabo. Sim. Né? Porque ser crente é acreditar em algo. A questão é no que acreditamos, no que confiamos. É isso que vai fazer toda a diferença. Você vai ver que Hebreus, quando ele fala a respeito dessa crença, dessa fé, dessa confiança, ele vai falar, olha, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a convicção de fatos que eu aguardo, que eu espero. Em nenhum momento o escritor de Hebreus nos relata que fé é o firme fundamento de coisas boas ou a convicção de fatos
milagrosos que nós esperamos. Uhum. O escritor de Hebreus, ele simplesmente lança um princípio e deixa nas nossas mãos no que nós vamos crer e como nós vamos utilizar dessa arma, que é uma arma tão poderosa. Uhum. Então, eu vejo assim que, infelizmente, né, as pessoas elas têm usado de um princípio correto, mas para trazer coisas para sua vida que não foi a vida que Jesus morreu para nos dar. Sim, né? Usando o princípio, mas de uma forma oposta, né? Sim. Porque você ter fé e você, por exemplo, crer em algo que vai, ai não, eu não vou conseguir, ai não, tem algo que, pro lado negativo, você acaba atraindo aquilo para sua vida também, não é isso? Exatamente. Né? Assim como a gente falou, é o firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que você está esperando muito que aconteça, naturalmente vai acontecer. Você está utilizando de um princípio bíblico, mas para viver algo que você está vivendo na sua razão, no seu dia a dia. Né? Você vai ver, assim, nós estamos num mundo extremamente pessimista, né? Onde as pessoas estão extremamente assustadas, com medo. E quando se olha para a realidade do presente, isso tem se tornado cada vez mais comum, a insegurança, o medo, a pressão, né? E se você focar nessas coisas, você vai começar a esperar resultado dessas coisas. Você acaba ali naquele meio, né? A gente tem que viver fora disso tudo, né, pastora? Para você conseguir acessar uma fé que não está ali do que você tá vendo do seu lado acontecer, né? A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores da parte de Cristo, né? E o que um embaixador faz? O embaixador, ele é um representante legal do seu país de origem. Então, se eu entendo que eu sou um representante legal do meu país de origem, o meu país de origem diz em respeito às realidades do céu, eu tenho que entender que eu não vivo baseado na realidade humana, naquilo que o meu olho vê, mas na realidade do que o céu vê. E no céu não tem desespero, no céu não tem pranto, no céu não tem enfermidade. Então eu uso da fé justamente como instrumento para acessar as realidades que o céu já deixou disponível para mim. Ainda que na terra não tenha se cumprido, eu preciso, através da fé, acessar essa realidade e trazer ela como uma forma visível e real para a minha vida. Porque ela já está lá, né? Já está disponível. É só a gente se entregar, se permitir e ter fé, de verdade. Exatamente. Pastora, como que você conseguiu exercer essa fé na sua vida? Desde 13 anos, achei legal, né? Sim. Porque você foi a primeira no seu lar, o que não é fácil, né? Imagino. E como que você conseguiu exercer na sua vida, no seu casamento e até hoje, assim, o poder dessa fé? Eu nasci com 43 dias de nascida, eu tive uma crise convulsiva, porque eu nasci de parto natural. E no parto normal me deixaram cair, né? E ali eu fraturei alguns ossos, mas me mandaram para casa nessa situação mesmo, sem comunicar minha mãe. Minha mãe me teve muito nova, com 18 anos de idade, e isso originou febre ao ponto de eu convulsionar. Então dali eu precisei fazer um acompanhamento neurológico até os 2 anos de idade. E mesmo tendo sido desenganada pelos médicos, né? A minha mãe, que não era crente, não era cristã, né? Não era evangélica, vamos dizer assim, mas ela tinha uma avó que frequentava a Igreja Batista, uma mulher que era uma mulher de Deus, que quando eu nasci já era falecida, mas ela entendia, né, um pouco sobre os princípios baseado naquilo que a avó dela passava para ela. Então, minha mãe, desde esse primeiro momento ali, ela já começou, né, a pedir a Deus que intervisse, pudesse entrar na minha história, né, para me dar ali uma cura, né, de um tratamento neurológico, porque afinal era um bebê recém-nascido, tendo que fazer um acompanhamento até um determinado tempo. Então a gente teve, né, o milagre de receber a alta desses tratamentos, de ver ali, né, pela primeira vez o iniciozinho da minha história, já a gente não viver nenhuma sequela que poderia ter ficado. Mas, até os 2 anos que até você os 2 anos anos de idade, sim. Mas durante toda a minha infância eu fui uma criança muito doente. Então, com 5 anos de idade eu tive meningite meningocócica. Mais uma vez, como o estado da doença estava muito avançado, né? Os médicos diziam que se eu sobrevivesse, caso sobrevivesse, ficaria com sequelas sérias.
E na época teve um surto no meu estado da doença, então eu fiquei de fato no isolamento com muitas pessoas que estavam com a mesma doença. E eu vi vários da mesma idade, crianças, adolescentes, falecerem. E o último que estava perto de mim, ele saiu com vida, mas ele saiu em estado vegetativo. Caramba. Uma sequela da doença. Mas eu lembro de ainda assim estar vivendo naqueles momentos de acordar com a minha mãe, né, numa cadeira de plástico de um hospital público, debruçada sobre mim, orando, pedindo, né, que o Senhor me curasse, né? Então eu saí, depois de 21 dias no isolamento, andando do hospital, o que era, segundo os médicos, impossível de acontecer, né? Então ali começou, vamos dizer assim, eu já era um pouquinho maior, eu tinha de 5 para 6 anos, uma trajetória onde eu comecei a ter mais sentido e mais noção. Sim. De saúde, de hospital, de quando alguma coisa já não estava dando muito certo comigo. Eu comecei a me descobrir, né? A descobrir quando o meu corpo estava dando algum sinal que não era normal. Então, com 12 anos de idade, né, um pouco antes de eu me converter, eu estava vivendo um dia normal, muito comum, quando eu perdi um lado da minha visão, né, e perdi todo o movimento de um lado do corpo. E ali eu fui parar no pronto-socorro, né, com os médicos dizendo que eu tinha tido como se fosse um princípio de AVC e que eu iria ficar paralisada de um lado, né? E mais uma vez eu saí do hospital andando perfeitamente. E com 13 anos foi quando eu conheci o Senhor. Eu fui para o Evangelho porque os meus pais estavam se divorciando. Sim. Então, um amigo do meu pai fez um convite para o meu pai ir à igreja e eu fui acompanhando ele. Você é filha única ou você tem irmãos também? Não, eu tenho mais 2 irmãs. Né? Nós somos a casa das 4 mulheres. Minha mãe mulherada. mais 3. É. E vocês são da onde? Nós somos de Vitória, no Espírito Santo. Sim, Nós somos capixabas, né? Legal. E crescemos lá no estado. Minha família também é toda de lá, os pais. E nesse percurso, eu descobri a fé. Eu descobri que Deus, ele tinha o poder e a capacidade de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então, que para o casamento dos meus pais serem restaurados, ele tinha poder para aquilo. E que ele tinha poder também para transformar toda a minha história. Mas dali, a gente acha, né, que quando a gente se converte, tudo vai se tornar mais fácil na nossa vida. Isso não é uma verdade, né? Uma vida no Evangelho não é uma vida isenta de lutas. Não, de forma alguma. Mas é uma vida com a garantia da vitória. É diferente, né? É diferente. Você luta, mas você não luta sozinho. Você já luta sabendo que já venceu todas as coisas. Então vieram outras doenças. Eu fui diagnosticada com uma doença no ovário muito cedo, aonde me colocaria na impossibilidade de ser mãe, mas com 13 anos naquele momento aquilo não me assustava muito, só o fato de que essa doença me colocou internada por 1 semana, com os médicos relutando, pensando em retirar meus ovários, e aí de fato eu não conseguiria ser mãe. A igreja se levantou em oração e pela graça de Deus eles desistiram da intervenção cirúrgica, né? Pediram e escolheram fazer um tratamento com remédio, com medicações, e fui seguindo o fluxo da vida até que com 16 para 17 anos, eu já no pré-vestibular, né, aquela coisa, aquela ansiedade, aquela expectativa do futuro, né, eu senti uma dor de cabeça muito forte em um dia de prova. E quando eu senti essa dor de cabeça muito forte, eu tive uma fisgada na cabeça e ali eu apaguei. E depois desse apagão eu só sei contar e relatar o que minha mãe, né, me disse quando chegou para me socorrer na escola e o que os amigos ali próximos diziam. Ali eu convulsionei por 1 hora e 40 minutos sem parar. Jura? Seguida de apneia respiratória. Caramba! Eu saí da escola naquele dia no SAMU, na ambulância. E cheguei no hospital com a medicação, com os amparos. Muita coisa atrás da outra, né, Raíssa? Em pouco intervalo de tempo, né? Sim, sim. E eu ouvi do médico o seguinte, né? Então, você sempre foi uma pessoa ansiosa,
e essa ansiedade não tratada te deu um gatilho aí no sistema nervoso que você já tinha, né, um histórico lá da infância, e hoje você sai do hospital, mas eu saí laudada como epilética. Então ali eu saí diagnosticada por neurologistas. Te deu um baque assim na hora? Com epilepsia, com toda certeza. Porque ali ele sentou comigo e ele começou a relatar como seria a minha vida dali pra frente, né? Uma vida extremamente limitada. Eu digo que eu não vivia, eu sobrevivia. As medicações me tiravam boa parte da minha vida, né? São medicações muito fortes e quando você está se adaptando, tá na hora de trocar porque elas já não estão mais surgindo efeito, o seu corpo se acostuma. Então, o que todo adolescente jovem faria na minha idade, eu não poderia fazer. E no auge da adolescência mesmo, da juventude, né? Eu digo que no auge do meu sonho, né? Porque eu tinha um sonho profissional, apesar de nova, eu sempre disse para minha família o que eu seria profissionalmente. Então, eu tinha ali um sonho diante dos meus olhos que estava sendo roubado por uma enfermidade, porque eu não conseguia estudar, eu não conseguia... Você não conseguiu dar continuidade ali aos estudos, né? Naquele momento, né? Não, naquele momento não, porque as medicações eram muito fortes, eu ficava muito dopada, muito debilitada. Ou, mesmo com as medicações um pouco controladas, eu convulsionava ainda de 1 a 2 vezes por dia. Então, era de fato... Minha família tinha muito cuidado comigo, eu não podia sair sozinha, eu não podia ficar muito tempo sozinha, porque qualquer falta de socorro em um momento de convulsão podia gerar algo muito pior. Então, com 17 anos, eu conheci o seminário, né? O seminário da palavra, o seminário teológico. Eu já era convertida e perguntei para minha pastora, né? Como que eu fazia para me aprofundar mais na palavra? Que eu sentia que ir aos cultos no domingo já não estava sendo mais suficiente, né? E eu queria mais e mais. E ela falou, ai, Rai, eu não te indico, filha, uma faculdade de teologia, não. Eu te indico um seminário. E eu nunca tinha escutado essa palavra na minha vida. Posso fazer uma pausa aqui? Claro. Eu tô encantada pela sua Bíblia, gente. Olha, mostra. Olha que coisa mais linda. Essa daqui me acompanha desde o seminário. Que linda, gente. Eu amei muito. Amei muito. Ela é um cuidado, desde essa época? Desde a época do seminário. Então essa aí é calejadinha, Ela tá judiadinha, por isso que tem capa já protegendo. Tá linda, maravilhosa. E entramos no seminário. Essa época, só você ia na igreja ou sua mãe, os seus... porque eu sou curiosa, tá? Os seus pais, eles se divorciaram mesmo? Ou conseguiu reverter aquilo? Estão casados Como é que foi? até hoje. Ai, que bom. Né? Estão casados até hoje. Cada um foi se convertendo no passo a passo, né? A minha irmã foi a do meio, foi a primeira, eu sou a mais velha, foi a primeira a se converteu praticamente junto comigo. A gente já começou a arrastar a menorzinha junto também. Minha mãe ia para nos levar nos cultos e ficava do lado de fora no carro esperando, até que começou a entrar, a participar e se converteu também. E meu pai deu um pouquinho mais de trabalho. Ai, os homens dão trabalho. Eu falo que desde a Bíblia é assim, né? O anjo aparece, fala com Maria, Maria, eis-me aqui. Com José tem que dar sinal, tem que dar prova, tem que aparecer. Que é, né? Mas se converteu também, graças a Deus, né? Hoje eu tenho minha família toda convertida, graças a Deus. E com casamento lá de pé. Amém. Então, entrei nesse seminário e essa palavra me encontrou. E quando, sabe o que você é ler um texto, um versículo, que você já ouviu pregação, você já leu aquilo várias vezes, mas parece que de repente ele salta de uma forma especial e diferente diante dos seus olhos? É engraçado, né? Você pode ler a mesma palavra 10 vezes. Ela parece se renova. Se renova e se revela de uma forma diferente, né? É muito encantador isso, gente. Pois é, e foi isso que aconteceu comigo no seminário. Eu entrei numa aula e a professora estava falando de João 3,16, né? Que ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aquilo ficou me consumindo, porque eu falei, pera lá, ele morreu, entregou seu filho, o melhor que ele tinha,
para que eu não perecesse, mas para que eu tivesse uma vida, e uma vida eterna. E essa vida eterna não trata só a respeito de salvação, mas diz respeito a uma vida em abundância. Sim. Então aquilo, eu olhei para o que eu estava vivendo, olhei para o pouco de vida que eu estava vivendo, baseado na enfermidade. Eu falei, cara, não é isso que o Senhor tem para mim. Ele não morreu naquela cruz para eu viver essa vida. Caiu uma ficha diferente para você ali. Me deu um sentimento de indignação, não tem? Sim, Como que eu vou total, continuar vivendo total. isso? E eu acho que Sim. todos nós precisamos, às vezes, de um start e falar assim, cara, que vida é essa que eu tô levando? Se apossar da palavra, né? De verdade. Exatamente, eu olhei para aquilo começou a ferver dentro de mim. E então, eu fui curada da epilepsia, né? Ai, eu maravilha. entendi o próprio Deus me direcionando e falando, eu te curei. Então, ali, tendo uma convicção muito forte do que Deus havia falado comigo, eu parei de tomar as medicações e desde então nunca mais convulsionei. Ai, gente, Né? olha que coisa mais maravilhosa, gente. Nesse meio tempo, no seminário, conheci meu esposo, pastor Janderson Moura. Foi meu professor de seminário. Ele é ótimo também, tá? Meus irmãos elogiam muito, 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 muito. Eu falei, ele é o melhor de mim, né? Ah, Tô só suspeita em falar. Mas o conheci, nos casamos. E quando a gente, assim, já estava super realizado, eu então, com tudo que Deus já estava fazendo através de mim. Por que através de mim? Porque eu me sentia uma improvável na mão de Deus, né? Vindo de um lar não crente, de um ambiente onde as pessoas não conheciam o Senhor. De repente, cheia de enfermidade, agora eu estava curada de tudo, casada com um pastor. E eu falei, Deus, né? Como assim? Não era essa vida que eu planejava, mas tá muito bom. E foi quando então a gente começou, né, a se programar para ser pai, né, para gerar, para ter filhos. E aonde tudo aquilo que estava lá atrás, né, com os meus 12, 13 anos, voltou, veio à tona, né? Os exames deram todas as alterações que já tinham. Então a gente viu que as medicações que eu estava tomando nesse tempo não estavam sendo eficazes para melhorar os tumores que eu tinha no ovário e tudo. Aí eles ainda estavam lá. Então eu ouvi de uma médica que eu não poderia ser mãe de uma forma natural e que eu conseguiria engravidar com 5% de chance através de uma gravidez induzida. Induzir uma ovulação, fazer um processo de fertilização e só depois, né, fazer uma inseminação e aí então teria uma chance da gravidez ir para frente. Isso não era certo porque ela dizia que o colo do meu útero era muito fino, então que eu estava muito aberta para um processo de aborto. Na medida que a gravidez fosse evoluindo, eu podia perder, né, o bebê. A probabilidade, cientificamente falando, era muito mínima. baixa. E ali a gente viu o recurso da fé tendo que entrar em ação, né? Porque a gente não tinha uma possibilidade humana. Quando a gente achou que o negócio já estava ruim, com 5%, meu esposo foi fazer um exame, um espermograma, e descobriu que era estéril. Então, Caramba. Aquilo que já era uma impossibilidade Gente, tô chocada. se tornou mais difícil ainda, Uhum. né? E quem vive essa questão da maternidade sabe o quão é difícil. Sim. Porque a mulher, ela imagino. nasceu para isso, né? Pra ser mãe, né? Nasceu para isso. Senão a gente Pra não dar tinha ovário, frutos, não né? tinha... Da descendência e tal. Tanto que o homem e a mulher peca e Deus, no começo de tudo, fala, olha, mulher, vai sofrer com dor de parto. O que ele está Sim. dizendo você nasceu para gerar, você nasceu para dar à luz. Verdade. Sabe? Verdade. Então, ali começou dentro da gente um fervor, né? Dentro de mim, um sentimento de novo, tô tendo que vencer esse gigante da enfermidade, da improbabilidade, da doença, da esterilidade. Sim. Né? E a gente começou ali a falar com Deus. Deus, olha, a nossa vida é do Senhor, nós trabalhamos para o Senhor, nos movemos no Senhor e nós cremos que o Senhor é o maior interessado em dar continuidade nessa descendência. Eu não estou colocando filho, eu não quero ter filho para mim, eu quero ter filho para dar continuidade àquilo que o Senhor tem. Maravilha. E então nós engravidamos
E foi, assim, um sonho, divulgando na internet. Demorou muito? Coisa. Não. Como que foi, assim? E deixa eu só, assim, fazer... Você me corrija, tá? Porque eu sou, assim, bebezinha também na fé, mas, por exemplo, quando você coloca argumentos bíblicos na sua oração para Deus, aí que a fé age, né? Porque a fé não age por sentimento. Por exemplo, você, ai Deus, por favor, me ajuda, eu quero tanto ser mãe. Não, quando você coloca, olha Deus, é para sua descendência, é para glorificar o teu nome e tal. E aí a fé vem e você consegue acionar aquele poder que já está lá, não é isso? 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, antes de eu orar, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para minha vida. Sim. Então, se eu tinha ali o conhecimento que a vontade de Deus era que eu gerasse, era que eu fosse mãe, e essa vontade é revelada através da palavra dele, aquilo que estava acontecendo não era vontade de Deus. Sim. Nenhuma doença é da vontade de Deus. Nada, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que Jesus ele foi a expressão exata de Deus na Terra. Expressão exata, ele revelou tudo que Deus é, em tudo que ele fez. E em nenhum momento você vai ver Jesus caminhando na Bíblia e chegando para alguém falando, olha, você precisa ficar com essa enfermidade porque há um propósito. Não. Você precisa ficar doente. Pastora, e você não acha que assim, hoje em dia, muitas pessoas têm um pensamento um pouquinho errado a respeito disso, que acha que é um propósito e tal. E às Sim, vezes, Deus está assim, te ensinando. talvez por isso não consegue acessar essa cura, esse poder na vida, né? Porque eu creio assim, quando você tá na palavra, você tá seguindo tudo que Deus colocou ali, você tá sendo obediente. Gente, não tem como não acontecer a vontade de Deus na sua vida, não é isso? É uma fé limitada, né? Quando você começa a colocar uma fé, mas você acha que Deus ele pode agir até o momento em que depende do homem fazer algo, você está limitando o poder de Deus. Você não está tendo fé, aí é fácil. E a palavra de Deus fala que tudo é possível para aquele que crê. Então eu olho para mim, eu vejo fé, e eu olho para a vontade de Deus, eu vejo a vontade dele, não tem por que aquilo não acontecer. Eu com a minha fé acesso aquilo para a realidade. Sim. Ah, Raíssa, mas você orou uma vez para ter filho e no outro mês estava grávida? Não. Eu orei para ter filho, né, trazendo à existência o que a palavra me diz, e depois eu passei a orar agradecendo. Agradecendo porque eu sabia que ainda que aquela realidade não tinha se tornado visível, no mundo espiritual meu filho já tinha sido liberado. Perfeito, perfeito. Então eu já orava falando, Senhor, eu quero ser grata ao Senhor porque eu sei que a minha promessa já é presente. Eu sei que o Senhor é especialista em fazer abundantemente mais do que eu tenho capacidade de pedir ou imaginar. Então eu vou sonhar com o quarto, eu vou planejar, eu vou fazer o que está nas minhas mãos, porque o restante está nas mãos do Senhor. Eu não tenho capacidade de produzir filhos. Então eu deixo o impossível com o Senhor e eu vou fazer o que está na minha mão. Isso, a gente também não pode ficar parada, né? Não, eu tive que fazer a minha parte, né? Porque não ia existir outra Maria na história, né? Então eu falei, filhinho querido, bora trabalhar. Vambora. Exatamente, bora trabalhar que Deus ele coopera, né? Onde tem uma ação, onde tem um movimento. Exato, claro. E ali nós engravidamos, né? E não passou muito tempo, uns 10 dias com a notícia, a gente recebeu a notícia de um aborto, né? Eu comecei a ter um sangramento e a médica falou comigo, eu te disse que isso iria acontecer, eu te falei que você não podia engravidar. E as palavras dela foram palavras bem duras para o momento, sabe? Uma dica que eu dou assim, cuidado com as palavras que lançam sobre a sua vida, com quem, perto de quem você está andando, porque o diabo ele é o principado do ar, né? Sim. Então ele se alimenta dessas palavras e ele também lança essas palavras através das pessoas. E eu ouvi aquilo daquela mulher, eu falei, cara, eu não tenho como continuar nessa médica. Ela colocou tanto peso, tanto negativismo, eu te avisei, eu falei que você não tinha como, vai pra casa, espera o teu corpo expelir, não vai dar certo, para de tentar. Né? Eu falei, não é isso, vamos recalcular tudo. Procurei uma médica crente, cristã, melhor coisa, que pudesse me ajudar no meu processo, porque eu não tinha um processo natural, eu tinha um processo que tinha que ser espiritual, e as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Então eu precisava de alguém espiritual ali comigo.
E procurei, não passou muito tempo, eu recebi novamente a notícia uns 3 meses depois de uma outra gravidez, que já estava num estado avançado. E eu falei, ai, glória a Deus, agora vai. Janderson viajou para fazer uma agenda aqui, inclusive na Lagoinha, em Niterói, para ministrar para os jovens. E me deixou na casa da minha mãe de repouso, tudo certinho. E quando ele viajou na quinta, quando deu na sexta, eu comecei a sentir muita cólica, muito incômodo. Eu falei, meu Deus, eu já conheço essa dor. E aí levantei, comecei a orar e tal, e veio aquela voz do Espírito Santo comigo assim, se não tiver bebê? Eu comecei a chorar e falei, olha, Senhor, se não tiver, eu vou continuar amando o Senhor, eu vou continuar honrando o Senhor. Eu nunca servi o Senhor pelo que o Senhor pode fazer, eu tô aqui para isso. Eu sei que fácil não vai ser, mas o Senhor vai me habilitar a passar por isso. Eu já venci isso uma vez. E na segunda vez foi diferente da primeira. Da primeira eu sofri muito. Mas na segunda era como se tivesse já um conforto do Espírito falando assim, olha, eu tô te preparando para algo. Eu tô te conduzindo para algo. Então nada fugiu do meu controle. E ali eu liguei para o Janderson, né? A gente já tinha ido no hospital, já tinha de fato concretizado a questão de mais um processo de perca. Falei com ele, ele ficou em silêncio no telefone e ele falou assim, eu tô subindo para pregar agora. Eu falei, você não ia pregar ontem? Ele mudou, né, a programação e eu vou pregar agora. Eu falei bem assim, então vai lá e faça o melhor que você pode fazer. Porque filho a gente já entendeu que não é com a gente, é só ele mesmo. Então ele foi pregar e lá ele fez um ato profético com quem estava naquele acampamento, que as pessoas tinham que andar para frente como se estivesse largando tudo que tivesse para trás. E ele começou também a andar para frente dizendo que ele estava largando tudo o que tinha acontecido ali para trás. E de que ele acreditava que no próximo ano a gente voltaria para o mesmo evento com o nosso filho no braço. E ele declarou isso de uma forma profética, né? Tudo que a gente fala nasce. E Paulo vai dizer, esse é o poder do evangelho, eu criei e por isso falei. E ali ele declarou aquilo sem eu saber. Ele chegou em casa no outro dia, nós nos abraçamos, choramos muito. Sim, claro. Nós somos humanos, normal, né? Normal. Mas a gente olhou um pro outro e falamos, olha, é a última vez que nós vamos chorar uma perca. A partir de hoje nós vamos sonhar com tudo que o Senhor tem para nós, vamos gastar o nosso tempo com o presente que Ele nos deu, porque basta o seu dia, o seu próprio mal. A gente venceu hoje, amanhã deixa Deus fazer. Sim. Vamos entregar. Começamos a planejar com casa, mudança, começamos a mudar de casa e tudo. Fui morar na casa da minha mãe por um tempo para comprar um apartamento, fazer investimento e tudo. O plano que parecia perfeito, eu só não tinha consultado Deus naquele momento. Foi fazendo por conta própria, né? Acontece. Sim, sim. Porque quando chegou no dia da mudança, por isso que eu falo que era perfeito, eu só não tinha consultado. Eu comecei a me sentir mal, isso já tinha passado uns 4 meses após a perca. Minha mãe olhou pra mim e falou, filha, tu tá grávida. Eu falei, ai mãe, não vem com essa história, gerar expectativa no meu coração, eu não tô focada nisso agora. Deixa quieto, mãe. Deixa isso pra lá, já tava esperando. Aí ela, eu tenho certeza, você tá grávida. E aí naquele dia eu dormi, senti cólica, eu falei, olha, nem tem como tá grávida. Tá chegando meus dias aí, nada a ver. Acordei no outro dia e falei, ai mãe, compra pra mim um remédio de cólica e tal. Aí ela, tá bom, foi na farmácia, voltou com um Buscopan e 2 testes de farmácia. Falou, eu trouxe o remédio, mas trouxe um teste aqui. E aí eu corri, fiz e ambos deram positivo. Ai, que massa. E aí eu gelei, né? E ali eu fiz uma oração pra Deus, né? Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração e que eu nunca te amei menos pelas percas que eu tive. Mas eu quero muito ter uma resposta do Senhor, se essa gravidez vai pra frente ou não.
não é por mim, mas é porque eu não quero lidar com o pós, de responder de novo às pessoas. Sim. Eu acho que hoje as pessoas lutam muito com as respostas que tem que dar para as pessoas, né? E eu tava ali presa nisso. De novo ter que responder algo para alguém, mas e seu Deus? E as promessas? É horrível isso, né? As expectativas também ao redor, exatamente. né? Exatamente. E então naquela noite eu fiz essa oração, não contei nada para ninguém sobre os positivos. Dormi e tive um sonho, né? Nesse sonho, eu vou falar, eu vou me emocionar porque ele é real para mim até hoje. Fala que eu já tô aqui, eu tô babando aqui. Eu tive um sonho onde eu pegava um bebê branco da bochecha rosa, um cabelo preto, com um vestido lilás gigantesco, e eu entregava no colo da minha mãe e eu falava: mãe, segura pra minha Manuela, por favor. E dali eu levantei. E quando eu levantei, eu já acordei, Janderson, eu falei: olha, eu tenho algo pra te contar. Eu tô grávida. Dessa vez essa gravidez vai pra frente e é uma menina chamada Manuela. E ali também eu já recebi o combo, eu já recebi o sexo, o nome, Deus já me deu tudo. Toma, minha filha. Você não queria? E ali veio a Manu, né? Nós recebemos uma palavra da parte de Deus no dia 27 de setembro de 2015, que quando foi liberado que nós seríamos pais na mesma época desse ano, do próximo ano. Então, Manuela, eu entrei em trabalho de parto dia 30 de setembro de 2016. Veio a Manuela. E quando eu peguei a Manuela nos braços, valeu a pena. Gente, que história maravilhosa. Valeu a pena acreditar, valeu a pena confiar. E quando eu achei que o milagre já estava muito completo, muito bênção, muito bom, eu já tinha me tornado mãe, eu já tinha realizado isso. Eu não tinha mais o anseio, nem achar... ai, Deus, me dá mais alguma coisa. Não, eu tava plena. Tava legal, tava de boa, tava bem. Né? Então Deus veio e me deu o Miguel, né? E hoje eu sou mãe da Manu e do Miguel. E eu e o Janderson falamos que nós não somos mães de 2 crianças, nós somos mães de 2 milagres. Ai, gente. E tudo isso, né, através dessa ferramenta que foi que a gente começou aqui a falar no início, a fé. Fé. Se não fosse a fé... E esse Deus é muito maravilhoso, né, pastora? Porque ele te dá além do que você pediu. Capacidade. Né? Então, assim, nossa, eu tô babando aqui, eu tô quase chorando. Eu lembro que as pessoas me perguntavam assim, sabe, Rô? Principalmente depois que a Manu nasceu, eu tive que lidar com alguns questionamentos desse, até mesmo em sala de aula com alguns alunos, né? Eu me tornei professora de seminário. Mas... e os abortos? Foi Deus? Foi o diabo? O que aconteceu? E eu costumo dizer que a fé, ela te faz literalmente andar no sobrenatural e ver as coisas de uma forma sobrenatural. Porque a resposta que Deus me deu para dar para as pessoas foi... eu ouvi de médicos que eu não poderia engravidar. Sabe? Eu tinha um marido duro, estéril. Né? Tinha um marido estéril. Eu não poderia nem engravidar. E uma coisa eu tinha certa no meu coração, é de que apesar de não pegar no braço 4 milagres, eu vivi 4 milagres. Eu tive 4 gestações. Sim, sim. Então, eu engravidei 4 vezes. E para quem tinha um marido estéril, para quem não tinha probabilidade de engravidar de forma natural, o maior milagre. Eu vivi 4 gestações. Então, a fé, ela tem a capacidade de inclinar os nossos olhos para aquilo que Deus é. E Deus é bom. Não importa para mim as 2 percas que eu tive, eu sei que Deus estava me preparando para um milagre muito maior. Sim. Eu sonhei, eu engravidei de 4 gestações e hoje eu tenho a oportunidade de cuidar de 2 milagres. Verdade. O que aconteceu nos outros 2, eu sei que eles cumpriram um propósito na minha vida, que foi me preparar para ser a mãe, a mulher, a esposa, a pastora que eu consigo ser hoje. Hoje, pela graça de Deus, é nessa área que o Senhor mais me usa. Sim, sim. Para a glória e para a graça de Deus, é na questão da enfermidade que o Senhor me usa para trazer palavra, para curar. Então, eu entendi em Deus que o deserto, ele pode ser um lugar de morte,
dependendo do seu olhar. Mas ele também pode ser uma escola de vida. Totalmente, né? E eu decidi Totalmente. fazer do meu deserto essa escola. Eu decidi ver Deus no deserto. Sabe quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente? Uhum. Sabe, não era um lugar propício. Deus podia ter se revelado a Moisés no palácio, na casa de Jetro, com o povo hebreu, mas Deus decide se revelar para Moisés no deserto. Verdade. E Deus, ele não é porque ele não fala que ele não está no nosso deserto. Ele está ali nos guiando, nos fazendo queimar, nos acendendo para um propósito. O tempo todo. O tempo. E nos lapidando, né? E nos deixando no jeitinho que ele quer. Aí ele vai, não, agora você está pronta, minha filha. Toma aqui seus presentes. Próxima fase. Meu amor, obrigada. Obrigada a você. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que vai edificou minha vida e de muitas pessoas que vão assistir aqui, muitas mulheres que de repente estão tentando engravidar também e não conseguiram ainda, muitas pessoas que precisam de cura. Então, obrigada a Deus, obrigada pela sua vida. Tem milagre disponível da parte de Deus, sabe? Eu te agradeço demais, te agradeço demais. E se eu posso deixar aqui um recadinho para alguém, Deus é o mesmo hoje, ontem, Ele será eternamente. Sabe, Ele não tem filhos favoritos. Se você somente crê, você vai ver a glória de Deus. Então continue crendo, perseverando, o seu milagre também vai chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém. Gente, que maravilha! Acabamos aqui mais uma entrevista do Café com Rosana Paz e até a próxima segunda.